Então, bom dia para todos. Hoje, nosso tema, nossa conversa é sobre o anjo guardião. Então, a gente vai encontrar o anjo guardião no Livro dos Espíritos, capítulo 9. O título principal desse capítulo é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Então, é interessante que a gente comente um pouco essa relação matéria e espírito no nosso dia a dia, antes de a gente conversar alguma coisa sobre o anjo guardião. Então, pergunta 456. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Será que eles têm acesso a tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos? Sim, podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então, o que os espíritos conseguem enxergar, vamos dizer assim? A sintonia em que eles estiverem ligados. Então, se eles estiverem ligados em nós, o que o nosso vizinho fizer, eles já não vão estar tão cientes do que está acontecendo. Agora, se essa atenção for focada em nós, o mínimo pensamento, aquele pensamento obscuro, aquele pensamento que a gente às vezes tem até vergonha de pensar, né? Ou repensar ou avaliar, eles têm acesso. Que está aqui na pergunta 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente. Eles conhecem aquilo que quereis ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Então, aqueles pensamentos mais delicados, se a atenção deles estiver em nós, eles conseguem ter acesso. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? Sim, né? Por isso que a recomendação é sinceridade na nossa vida. Por quê? De repente, vamos puxar para o nosso lado, a gente desencarna e consegue ter acesso a essas particularidades do nosso, entre aspas, amigo. E a gente vai ver que não era tão amigo, não era tão sincero, não era tão honesto com relação aos sentimentos. E é o que muitas vezes a gente faz. Essa sinceridade, ou entre aspas, talvez uma certa falsidade. É lógico que a nossa vida tem que ter um equilíbrio, porque aquela sinceridade crua, né, nua e crua, também às vezes destoa um pouco da caridade. Aquela história de que a omissão às vezes é melhor do que uma verdade que machuca, que magoa. Então, equilíbrio na nossa vida. Procurarmos ser sinceros, honestos, dentro de uma tolerância, dentro de uma caridade com o nosso próximo. Pergunta 459, que acho que a maioria já ouviu mais de uma vez, né? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, tudo, na verdade, na nossa vida, podemos dizer que tem relação com espiritualidade. E às vezes, dependendo da nossa convivência, né, dependendo do nosso comportamento também, as pessoas de fora, vamos dizer assim, às vezes nos taxam como fanáticos, né? Poxa, mas tudo é espiritismo, tudo é espiritual, tudo é... Na realidade, tudo é espiritual. Tudo tem relação com espiritualidade. Que no fundo, como o espiritismo mesmo esclarece, nós somos espíritos encarnados, somos almas,
em evolução e aprendizado. Então, essencialmente, tudo tem relação com espiritualidade. Só que a gente volta novamente no equilíbrio da nossa convivência. A gente não precisa ser aquele chato que só fala sobre espiritismo, tenta converter todo mundo. Tá certo? Também equilibra a nossa forma de nos relacionarmos, vamos dizer, respeitar as diferenças, no caso, às vezes religiosas, e, lógico, nos colocar na nossa posição, colocar na nossa opinião, mas sem ser aquela coisa chata, aquela coisa fanática mesmo, entre aspas, né? Mas tudo tem realmente relação com espiritualidade. Temos pensamentos que nos são os próprios e outros que nos são sugeridos. Quer dizer, essa influência espiritual chega até os nossos pensamentos, eles conseguem influir nos nossos pensamentos, influenciar nos nossos pensamentos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorai que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós. Há sempre algo espiritual e algo nosso. E isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas coisas que se combatem. Pergunta 461. Como distinguir esses pensamentos? Como saber o que é nosso e o que é dos outros espíritos? Resposta. Quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que nos fala, aquela vozinha que nos fala no ouvido, né? Agora, os pensamentos próprios são, em geral, aqueles de primeiro momento. Só que a conclusão dessa pergunta é como distinguir se os pensamentos são nossos ou de outros, né, entre aspas. Não interessa. Na verdade, não importa. O que importa que eles falam é, os pensamentos são bons ou são negativos? Se são bons, ótimo. Nossos ou de outros, beleza, vamos continuar nessa frequência. Se são ruins, também não importa se são nossos ou são de outros. Aí a questão é avaliar, estudar, reavaliar, na verdade, e começar a mudar faixa de pensamento. E procurar o quê? Ter a faixa, a sintonia de pensamentos bons. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Estudai a coisa, os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Também é a mesma coisa, a gente no fundo tem a noção do certo e do errado. Por isso que a gente fala, às vezes na reação de um acontecimento, na escolha de opções na nossa vida, sempre de preferência fazer com tranquilidade, sem estarmos apressados ou alterados. Tentar, antes da escolha, antes da palavra, antes da reação, antes da atitude, aquela reflexão, aquela introversão, aquele lembrar do orai e vigiai, e aí fazer a nossa escolha. E esperemos que seja correta. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. E isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastados de Deus. Aí 466. Se Deus é nosso Pai, nosso Criador, a pergunta é por que Deus permite que os espíritos nos excitem no mal? Se Deus é nosso Pai, nos protege, nos ampara, nos ajuda, por que Ele deixa acontecer isso? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem.
Tu, sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocá-lo no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal senão quando queres o mal. Quer dizer, sintonia, energia, pensamentos bons ou ruins vão atrair espíritos nessa faixa. Então essa coisa de que por que Deus permite? Não é bem por aí. E a gente vai chegar a essa conclusão. A questão é o que a gente sempre fala do Espiritismo, plantar e colher. O que a gente planta, a gente colhe. O que a gente pensa, a gente atrai. Se os pensamentos são pesados, negativos, é a porta aberta para esses espíritos, vamos dizer assim, mais ignorantes, que vibram, que se sentem bem e estarão ao nosso lado, sentindo essas mesmas sensações negativas, ruins. Então, a conclusão é, Deus não tem nada a ver com essa história. A história é com a gente mesmo. É que tipo de pensamento que a gente tem, que tipo de vibração, que tipo de comportamento, atitude, escolha a gente está fazendo e de que forma que a gente está vivendo. Aí vêm as consequências boas ou ruins. E como eles dizem, a gente ainda está no momento de que só aprendemos apanhando um pouquinho. É só levando aquela cutucada que a gente desperta para a vida, para a necessidade de realmente aproveitar o dom da vida, essa oportunidade bendita que sempre é falada que Deus nos concedeu, da melhor forma possível. E não perder tempo em tantas dificuldades que a gente mesmo cria e depois se lamenta e acha que Deus esqueceu da gente. – 467. Pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que solicitam por seus desejos, ou os atraem por seus pensamentos. Então, como de repente a gente tem obsessores nos perseguindo, como bloquear, como cortar essa relação? Tentando fazer o bem, tentando pagar, vamos dizer assim, o mal com o bem. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas. Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores. Então, a forma de a gente nos desobsediarmos, na verdade, né? Porque muitas vezes o que eles falam é que nós somos os nossos próprios obsessores, nós criamos as nossas próprias dificuldades. Se nós tivermos espíritos ignorantes nos cobrando dívida, nos cobrando atitudes erradas passadas, ou mesmo estando ao nosso lado por nossa faixa de pensamento negativa pesada, a única forma é amor. Se nós não mudarmos, se nós não termos essa consciência de responsabilidade, não tem tratamento de desobsessão, não tem tratamento de passes magnéticos ou que seja. Não tem como a gente cortar essa relação. A atitude, a cura, como Jesus disse, a tua fé te curou. A cura está em nós mesmos. E é isso que a gente precisa tomar consciência da nossa responsabilidade, da nossa capacidade de nos autocurarmos. E como a gente está falando um pouquinho de obsessores, tem um vídeo que acho que a maioria deve ter assistido daquela turma dos Amigos da Luz,
muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito sério com relação a essa parte da espiritualidade, vamos dizer assim, mais ignorante. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá louco? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu que tenho o direito de me vingar, tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Um pouquinho para o Tio fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou mal. Desculpa. Ai, meu Deus, essa obsessão não me deixa em paz. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu queria muito compartilhar esses vídeos todos lindos, mas eu não consigo. Eu não consigo nem me inscrever no canal. É muita depressão. Esse vídeo, apesar de engraçadinho, né? Na verdade, tem muita coisa séria atrás disso. É o que a gente acabou de comentar, né? O tipo de pensamento, a qualidade dos nossos pensamentos. E no caso aqui, esse obsessor foi até bonzinho, né? Mas a realidade é diferente. A gente acaba atraindo uns não tão bonzinhos assim, né? Não tão, entre aspas, conscientes da sua função, né? Então, é muito importante a gente estar consciente no nosso dia a dia, nos tantos problemas que a gente enfrenta na nossa vida, no nosso dia a dia, o orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. É aquela oração, aquela mentalização antes da reação. É aquela consciência de que isso é certo, isso é errado, isso é assim ou isso é assado, antes da palavra, antes da atitude, antes da reação. E entender que pensamento é tudo. Pensamento é tudo. Nós somos geradores, através do pensamento, de muita energia. E a gente tem que fazer o possível para essa energia ser boa. Para quê? Para facilitar não a presença desses mais ignorantes, mas para facilitar a presença do nosso anjo guardião, que é o que às vezes é até difícil. Não só o obsessor, o anjo guardião, então tem muito mais dificuldade de chegar perto de nós. Por causa, às vezes, da nossa energia, que chega a ser uma coisa tão pesada que acaba impossibilitando ele se aproximar. Tá certo? E é o que a gente vai começar a falar um pouquinho agora, sobre os anjos guardiões.
gente fala anjo, né, no masculino, mas a gente sabe que tanto faz. Tem homem, tem mulher, tem espírito homem, espírito mulher, ou espírito com ambos os sexos, né? Então, anjo guardião é um termo, porque se bem que hoje se fala presidenta, né? Porque a gente pode falar anja, né? Anja guardiã. Né? Então, 489. Há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? Sim. O irmão espiritual, a que chamamos de bom espírito ou bom gênio, que se deve entender por anjo guardião, o espírito protetor de uma ordem elevada. E qual a missão desse espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, quantas vezes a gente, no meio da dificuldade, aquelas situações terríveis que a gente já passou e às vezes está passando, que se sente sozinho, se sente sem forças de reagir, se sente abandonado e, como a gente falamos, né, que chega ao ponto de dizer que Deus esqueceu da gente. Não é bem assim. E o Espiritismo vem e nos diz, todos nós, cada um de nós, tem um espírito do nosso lado. Não importa homem ou mulher. Tem um espírito que está ali única e exclusivamente para nos ajudar. Está sempre nos estendendo a mão, está sempre tentando se aproximar, principalmente nos momentos de dificuldade. E pior que muitas vezes nesses momentos que nós mais precisamos dessa conscientização de que Ele está do nosso lado, ele ou ela, a gente não se liga nisso. Aí volta-se novamente no orai e vigiai, naquela consciência de que Deus, pela sua infinita bondade, nos deu esse espírito amigo, esse espírito companheiro que também tem acesso aos nossos pensamentos. Também tem acesso àqueles nossos mais íntimos pensamentos. Então, esse sim a gente pode dizer que é um amigo ou amiga íntimo mesmo. Porque ele sabe até daquelas coisas que a gente tem vergonha de repensar. Porque falar, jeito nenhum. Só de pensar. Ele ou ela tem acesso a isso. Então, é aquele amigo íntimo, sincero, que está ali do nosso lado, nos bons e principalmente nos momentos difíceis, nos estendendo a mão, nos oferecendo um caminho, nos oferecendo uma opção, nos dando um toque de que por aqui não, é melhor por ali. E se a gente tiver no momento de dificuldade, desnorteado, que a gente sempre fala, cego de olho aberto, está de olho aberto, mas não enxerga nada, não tem como a gente tentar captar essa ajuda, esse auxílio. Por isso que também sempre é recomendado, todo dia, uns 5 minutinhos por dia, a gente parar, simplesmente respirar, fechar os olhos, relaxar o corpo e tentar fazer essa ligação. Só que a gente não tem tempo, a gente acorda cedo, dorme tarde, a vida é complicada, às vezes trabalho, estudo, e a gente deixa de focar a nossa atenção para o que realmente importa. Como a gente comentou, tudo tem relação com espiritualidade. Temos que trabalhar, temos que sobreviver, sim, faz parte da nossa vida, da nossa existência. Mas só que o lado espiritual é o nosso caminho, não tem jeito, a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso aprendizado é o nosso destino. Então, por mais que a gente se deixe envolver pela matéria, pelo consumo, pelas preocupações, o lado espiritual é o que vai nos restar. É isso que a gente vai carregar. A gente fala tantas vezes isso, né, que quando a gente desencarnar não vai levar mais nada. Vai levar o nosso espírito. E esperemos que levemos o nosso espírito com muito conteúdo positivo.
com muita coisa boa realizada. E é lógico, com algumas coisas a se envergonhar, vamos dizer assim, mas que também que seja dentro de uma coerência, de uma normalidade que possa ser ressarcido mais para frente. Então, a ideia é aproveitar ao máximo possível esse contato, essa certeza de que do nosso lado, não sei se esquerda ou direita, simbolicamente a gente fala direito, né? Que do nosso lado tem um espírito amigo, sincero, nos doando amor, caridade, fraternidade, auxílio, tudo que na verdade a gente está precisando. Só que a gente precisa se ligar nisso, a gente precisa ter consciência e se lembrar de que ele está aí. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. É o que a gente falou. Se a nossa vibração for muito pesada, não tem como. A gente acaba, vamos dizer assim, fechando as portas da frente e abrindo, escancarando as portas de trás, simbolicamente falando. Então, para eles, não é que ele nos abandona. Não tem como ele se aproximar. A gente não permite. A nossa vibração, a nossa energia é diferente. É diferente o quê? Para o negativo. Então, a gente vai permitir o quê? Abrindo as portas de trás, deixar que esses espíritos mais ignorantes que sentem-se confortáveis com essa coisa pesada, negativa, vão se sentir bem ao nosso lado. E muitas vezes a gente se sente bem com isso, esse que é o problema. Até um dia que as coisas começam a pegar pesado e a gente lembra que Deus existe, a gente lembra que temos um anjo guardião e começamos a pedir socorro. Então, o que eles falam? Vamos mudar numa boa. Não vamos esperar a dificuldade, não vamos esperar a complicação. Não é mais fácil a gente evoluir tranquilamente, com um pouquinho de paz, não vai ser 100%, mas vai ser um pouco mais tranquilo, as coisas podem fluir mais normalmente? Ou na pancada, cutuca por trás, a gente pula para frente. Não precisa, na verdade. Apesar de que eles falam que estamos no mundo de provas e expiações, mas não estamos aqui para sofrer. Eles deixam muito claro isso. Não é mundo de provas, expiações e sofrimento. É aprendizado. Então, tem maneiras de a gente aprender. Aprender com boa vontade, ou chegar a um ponto que a gente é obrigado a aprender na marra. E aí já é mais complicado, aí já não é tão simples. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode fazer o mal? É lógico que não, né? Nosso anjo guardião é essencialmente do bem. Ele só quer fazer o nosso bem. Então não tem como essa de, não, vou abandonar esse japonês que não está com nada e vamos, quer o mal? Então tome. Não é assim. Ele simplesmente se afasta porque a gente não permite a aproximação dele e nessa de ele se afastar, nossa energia negativa, vai vir os inferiores. Aí começamos a ter dificuldades, a gente vai falar o quê? É castigo de Deus, é praga, é trabalho feito, é azar. Tá certo? O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe desejar o mal? Quer dizer, o nosso anjo guardião ele nos abandona e deixa a gente, coitadinhos, na mão dos maus? Não é assim. Não é assim mesmo, né? Quando o espírito protetor deixa seu protegido se transviar na vida, é por falta de força de sua parte, na luta contra os outros espíritos malévolos, também é a mesma coisa. E aqueles complementam que às vezes nós precisamos, que a gente comentou, a gente precisa levar aquela cutucada para poder acordar. Às vezes é necessário aquele tapa na cara para a gente despertar
e realmente valorizar o que tem que ser valorizado. Porque a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta e por quanto tempo nos protegem? E por que eles não fazem isso de forma ostensiva? Então, a mesma coisa com relação a Deus, né? Com relação aos nossos anjos guardiões. Por que eles não são mais ativos? Né? Por que eles não resolvem as nossas dificuldades mais claramente? Porque, como a gente acabou de falar, são as nossas dificuldades. Na verdade, eles não têm muito a ver com isso. Eles têm muito a ver com relação a nos orientar, nos amparar no que for possível. Mas as dificuldades que nós criamos, as situações que nós acabamos arquitetando na nossa vida, aí não tem quem ajude. Não tem passe, não tem cirurgia, não tem tratamento, não tem desobsessão que resolva. Aí, o passo tem que ser nosso, não tem jeito. E é isso que é muito repetido, é muito falado, é muito batido na mesma tecla da reforma íntima. Toda palestra, na verdade, vai falar sobre reforma íntima. Sem a nossa reforma pessoal, sem a nossa conscientização, a gente não resolve os nossos problemas. Não tem como resolver. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e não é uma causa de perturbação. É lógico que o anjo guardião ele vai se chatear com às vezes, escolhas erradas, mas só que não vai deixar essa nossa escolha errada afetá-lo, que é uma coisa que a gente já comentou aqui. A gente sempre, no nosso dia a dia mesmo, a gente sempre tem que avaliar o que é problema nosso e o que é problema do nosso próximo. Saber essa linha, esse limite e se preocupar com o nosso problema. Lógico, não querendo ser egoísta, né? Tentar ajudar, tentar auxiliar. Mas a gente sabe que tem certas coisas, igual o nosso tema anjo guardião. Às vezes a gente chega num ponto e fala, poxa, esse japonês não tem jeito. Não tem como chegar perto. Então, sempre vai ser responsabilidade pessoal, atitude pessoal, mudança pessoal, reforma íntima. E aqui fala, podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Por que razão quereis saber sobre nomes que não existem para vós? Credes então que não haverá entre espíritos senão aqueles que vos conheceis. Aqui eles falam assim que a gente pode dar até um nome para o nosso amigo ou amiga, homem ou mulher no caso particular. Fica um negócio mais até íntimo, né? Mas não importa. O que importa que eles falam aqui é esse espírito guardião, ele é superior a nós. Ele tem cacife, vamos dizer assim, para nos dirigir em termos, né? Nos acompanhar, nos proteger, nos aconselhar. Ele é superior a nós e tem esse aval. Por isso que ele está aqui, cumprindo essa missão de anjo guardião. E para a gente complementar, essa ideia da relação dos obsessores, dos anjos guardiães, Evangelho segundo o Espiritismo. É um erro supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós, para contrabalançar as boas influências daqueles positivos. Então, aquela história de um capetinho de um lado e um anjinho do outro, não é bem assim. A gente tem que ter essa noção de que nós atraímos espíritos mais elevados ou não, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o nosso comportamento, de acordo com as nossas escolhas. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem possível dominarmos em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Então, a gente vibra negativo, a gente atrai, e eles vão procurar infelizmente ainda tantas falhas, dificuldades que a gente tem, egoísmo, inveja, orgulho, vaidade, falta de perdão, desamor, e começam a mexer nessa ferida. E se nós insistirmos
nessa tendência negativa, essa ferida vai aumentando, vai aumentando. Então, o Espiritismo vem e nos diz: atitude pessoal, escolha pessoal, responsabilidade. É a forma de nós afastarmos essas situações ruins, afastarmos esses espíritos mais ignorantes. E nessa linha do anjo guardião, a gente vai ouvir agora uma música, só que é uma música em inglês, mas vai ter a legenda. Então, para quem, como eu, não entende nada de inglês, né, a tradução dela é a Bridge Over Troubled Water, que a gente passou um pedacinho como o Dia dos Pais, mas eu estava vendo, é como se fosse a canção do anjo da guarda mesmo. Então, quando você estiver cansado, sentindo-se pequeno, quando houver lágrimas em seus olhos, eu enxugarei todas. Eu estou ao seu lado quando os tempos são difíceis e os amigos simplesmente não podem ser mais encontrados. Então, quantas situações, quantas dificuldades, quantos momentos a gente já passou de desespero, de que amanhã não tem mais jeito, que está tudo perdido. A gente olha para o lado, aqueles, entre aspas, amigos, a gente não encontra mais nenhum. Aí vem o nosso amigo e diz: eu estou do seu lado, ele está do nosso lado, com certeza. Ele está, como a música diz, Bridge Over Troubled Water, como uma ponte sobre águas turbulentas. Eu irei me colocar. Então, quando eu estiver para baixo, quando você estiver na rua, quando nós estivermos para baixo, quando nós estivermos na rua, quando a noite cair tão duramente, eu te confortarei, eu ficarei ao teu lado. Quando a escuridão chegar e o sofrimento estiver ao nosso lado, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu irei me colocar. Navegue, garota de prata, navegue, seu tempo de brilhar chegou. Todos os seus sonhos estão a caminho, vejam como brilham. A gente tem potencial, a gente tem muito a fazer, a gente tem muito a realizar e a gente consegue. Muitos sonhos, é lógico que sonhos coerentes, são realizáveis. O problema é a gente acreditar no nosso potencial e realizar. Então, seus sonhos estão a caminho, vejam como brilham. Se você precisar de um amigo, eu estou navegando bem atrás. Como uma ponte sobre águas turbulentas, eu irei aliviar a sua mente. Então, a gente vai colocar o vídeo, a gente vai fazer o seguinte, a gente ouve a música como se tivesse o nosso anjo guardião conversando com a gente. Tá certo? Nos estendendo a mão, nos oferecendo ajuda, nos oferecendo aquele abraço, aquele conforto que muitas vezes a gente precisa. E a gente esquece que está bem do nosso lado. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, timeless love. And friends just can't be found. Oh, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Oh, like a bridge over troubled water, I will lay. When you're down and out,
when you're on the street. When evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness falls and pain like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water. I will lay me down, lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind like a bridge over troubled water. I will ease your Thank you. Thank you. Tudo a ver com nosso assunto, né? O anjo guardião, que sempre está no nosso lado, nos oferecendo essa ajuda, essa mão estendida, e cabe a nós estendermos a nossa e aceitar essa ajuda. E fazer a nossa parte, que é o principal, né? Então, a gente faz uma oração final, um relaxamento final. Então vamos procurar fechar os nossos olhos. Procurar uma posição confortável nas cadeiras. Respirar fundo e soltando o corpo, relaxando o corpo. Sentindo a presença de uma energia diferente, que é a presença de Deus entre nós, através desses nossos amigos da espiritualidade. E dentre esses amigos, um especial, está bem aí, ao lado de cada um de nós. Vamos sintonizar, vamos sentir a sua presença, como se estivesse ao nosso lado, mentalmente. Mentalmente vamos levantando o nosso braço, simbolicamente o braço direito, e vamos colocando no seu ombro, sentindo isso fisicamente mesmo. Vamos apertando esse braço, aproximando esse nosso amigo, encostando a nossa cabeça no seu ombro. Sentindo toda essa energia
gostosa, reconfortante que vem dele. E aproveitando para agradecer, obrigado, anjo guardião, pela presença, pela paciência, pelo amor, pela caridade, para que você tenha conosco. Perdão por tantos momentos não termos a consciência da sua presença. Mas agradecemos sinceramente, de coração, essa sua benevolência para conosco. Então, já respirando fundo, voltando para conscientizando nosso corpo, da nossa presença. Nós vamos encerrando mais essa conversa, sempre agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse momento de aprendizado. Esperemos que cada um de nós possamos ter assimilado algo de positivo, algo que possa acrescentar de alguma forma na nossa vivência, na nossa convivência lá fora, positivamente. E sempre lembrarmos: orai e vigiai, orai e vigiai em todos os momentos, em todas as situações. Que assim seja.